Ei, meu querido, minha querida, você acha mesmo que é pra tudo isso? Ah, não é pra tanto assim não, hein? É, o seu problema, ele não é tão grande assim. Pensa bem, grande é o problema lá do seu vizinho, do seu irmão, da sua irmã, da sua tia, da sua avó. O meu problema é muito maior que o seu. O problema lá na Rússia, vai lá ver o que está acontecendo lá, o problema lá na Ucrânia. Já viu como está a situação lá da África? O seu problema, meu querido, minha querida, não é para tudo isso não. Bom dia, memorável. E aí, como que você se sentiu com a introdução desse áudio? Confortável? Desconfortável? Vontade de me dar um soco na cara? Brincadeiras à parte, a gente entende, sabe, que tem muitos países passando muitos problemas. Eu não estou minimizando o problema de ninguém aqui. Mas pense, quantas vezes você já ouviu, ou mesmo pode ter dito, algo semelhante a essa frase? Ah, não é pra tanto, né? É uma expressão até simples, né? E aparentemente inofensiva. Porém, se a gente parar para avaliar, ela pode carregar consigo uma carga poderosíssima de julgamento. Exatamente, de julgamento. Quando usamos palavras como essas, de certa forma estamos relativizando o peso que algum problema ou desafio pode ter para o outro, para outra pessoa. E muitas vezes, sem perceber, podemos estar erguendo um muro entre nós e entre o outro. Pense aí por um instante. Quem somos nós para medir o impacto de uma situação na vida de alguém? Quem tem o poder de dizer o quanto você faz ou como faz ou o quanto deixou de fazer? Quem tem esse poder de dizer que o que o outro está passando é frescura? A ansiedade, depressão, frescura. Vai trabalhar que passa. Credo. Credo! Eu não sei você, mas eu fico um tanto chateado com frases como essas. E eu espero do fundo do meu coração que você não seja uma dessas pessoas que dizem coisas como essas. Sabe por quê? Porque a dor só é sentida por quem passa. A dor falada jamais será igual à dor sentida. Falar da dor é diferente de sentir. E muitas vezes a dor só vai fazer sentido quando ela for sua. Quando ela for minha. Ainda que o impacto seja diferente. Mas talvez as situações podem ser iguais dependendo da proporção. Você consegue entender o peso que as nossas palavras podem ter sobre a vida de outros? Você já sentiu o peso das palavras que outros disseram para você? Lembra lá do texto de Provérbios 12:18? Ali diz que palavras impensadas são como os golpes de uma espada, mas a língua dos sábios é uma cura. Palavras impensadas são como os golpes de uma espada. Palavras duras machucam e podem até mesmo estragar relacionamentos. Talvez muitos de nós aí já tenhamos ficado magoados com o que outros já nos disseram. E se a gente observar, o mesmo provérbio diz que a língua dos sábios é uma cura. Palavras bondosas podem curar um coração machucado. Compreender que as palavras têm poder vai nos ajudar a ter cuidado com o que falamos, com a maneira que falamos. Porque se a gente parar para perceber, nem sempre o que machuca vem de maneira grosseira, rude. Nem sempre são palavras rudes, grosseiras ou xingamentos propriamente ditos. Às vezes vem de maneira sutil, como essas que a gente está destacando aqui hoje.
Não é pra tanto. Cada um de nós carrega uma história. E essa história é feita de experiências, sensibilidades, limites, vivências que moldaram a forma como sentimos, como reagimos, como agimos e mesmo como enfrentamos as situações da vida. Para alguns, as críticas podem ser uma coisa simples, até mesmo fácil, que de certa forma pode ser como um arranhão na superfície. Porém, para outros, cada palavra pode ser uma pedra pesada que afunda e machuca o coração. O que é aparentemente pequeno para alguns é grande para outros. Às vezes um peso de 20 quilos não é tão pesado para uma pessoa. Já para outra, ela nem sequer consegue carregar sozinha. Cada palavra pode ser uma pedra pesada que afunda e machuca o coração. Por exemplo, só pra gente pensar. Qual foi a última vez que você se pesou? Pesou, peso mesmo, na balança, na farmácia, ou se você tiver uma balança aí na sua casa. Você sabe exatamente quanto você está pesando? Se sim, está satisfeito com o seu peso atual? Independente da sua resposta, você sabe quanto eu estou pesando? Talvez até imagine, né? Mas saber, você não sabe. Será que eu estou satisfeito com o meu peso? E mais uma vez, talvez você imagine, mas saber você não sabe. Agora imagine que você me conta o seu peso atual. Você vai lá e me fala, eu tô pesando X quilo. Ok. E aí eu vou lá e falo pra você, uau, eu tô muito satisfeito com o peso que você está pesando. Faz sentido? Eu estar satisfeito com o peso que você está pesando? E se eu disser o peso que eu estou pesando pra você e você disser, eu estou muito satisfeita com o peso que você está pesando? Conseguiu entender o ponto? Quer um outro exemplo aqui? Imagine um self-service. Será que faz sentido eu pegar tudo o que eu quero, pesar, vou lá, pego, escolho as misturas, escolho tudo que eu vou colocar no prato. Só que aí eu coloco para você comer. Aí eu peso e coloco para você comer o que você nem sequer escolheu. E o detalhe, viu? É você mesmo que vai pagar. Talvez você pense, não vai ser eu que vou pagar mesmo. Mais uma vez, brincadeiras à parte, conseguiu entender o ponto? Nós precisamos entender que para cada pessoa o peso de uma balança ou das palavras, mesmo que sejam palavras ditas de uma maneira semelhante, será diferente. Se eu peso 90 quilos e você também, ainda assim é diferente o nível de satisfação ou insatisfação, porque tem muitos pontos, como massa magra, gordura, saúde. Somos seres individuais. Para alguns, pequenas coisas do cotidiano, como um comentário ou um olhar, podem ser suficiente para desencadear uma enxurrada de sentimentos e de pensamentos. O que acontece quando ignoramos ou desprezamos isso? Pode ser que a gente comece a nos tornar cegos à realidade dos outros, insensíveis, mesmo que seja sem querer. No áudio de ontem eu até falei, né? Quem supõe primeiro, perde. Quando falamos não é para tanto, o que estamos fazendo? Estamos supondo. E essa atitude não é uma atitude nada memorável. Ou será que é? Só para a gente ilustrar um pouco mais, eu vou usar aqui um exemplo de um homem que eu vou chamar de Rodolfo. Um certo dia, Rodolfo chegou ali no seu trabalho. Ele era muito conhecido, viu? Por ser forte, inabalável. Ele era conhecido por ser uma verdadeira muralha. E ele repetia constantemente
essa frase: nada me abala. Nada me abala. E ele se vangloriava por ser ou dizer que era inabalável. Só que em um certo dia, ele passou por algo grande, gigante aos seus olhos, aos olhos do próprio Rodolfo. Mesmo sendo tão inteligente, capaz, comprometido com o trabalho, ele foi despedido depois de mais de 20 anos trabalhando para aquela empresa, para aquele mesmo chefe, sem entender nada. Ele apenas foi despedido. E agora, com os seus 50 anos, ele teria que encontrar um novo emprego, pois a sua família dependia dele. E ele viu a sua vida desmoronando. Agora ele estava desempregado, cansado e doente. Sim, ele descobriu que estava com uma doença emocional. Agora ele também estava com depressão e ansiedade. Ele estava emocionalmente abalado. Ele nunca havia demonstrado fraqueza, ao menos perto de outros ou para outros, tanto que ele não entendia muito as fraquezas de outros. E um dia, quando ele estava ali conversando com seu irmão, que eles eram bem próximos desde a infância, ele estava ali desabafando, e aí o seu irmão lhe disse, após escutá-lo ali: calma, Rodolfo, fica tranquilo, não é pra tanto não, não é pra tudo isso não, daqui a pouco você arruma outro emprego, ei, para com essa frescura aí, rapaz, vamos beber aqui mais uma breja, ansiedade passa, depressão, rapaz, depressão é frescura, isso aí é tempo ocioso. Sabe o que eu vou te fazer? Vou te dar um remedinho aqui pra depressão, pra ansiedade, viu? Vou te arrumar uma enxada pra você carpir lá em casa. E aí você já ganha um extra. Fechou? Essas palavras devem ter doído, hein? Deve ter doído. Mesmo em Rodolfo, que dizia ser inabalável, homens às vezes têm aquela ideia de que tem que ser forte a todo momento e a toda hora. Ei, homem também chora. Homem também sofre. E tá tudo bem. Tá tudo certo, somos seres humanos. E essas palavras, no caso aí, foram suficientes para que Rodolfo se lembrasse de quantas vezes ele mesmo já tinha dito palavras como essas para outros, para seus colegas de trabalho, para sua esposa, para os problemas dos seus filhos. Sim, os problemas dos seus filhos. Até uma vez ele falou para sua filha, que estava com alguns problemas na escola, foi conversar ali com ele. Ele disse: ei, não é para tanto isso não, querida. Você vai ver quando você ficar adulta. Isso aí que você tá passando, para com isso. Pra esposa, já falou também, já havia falado que o problema não era pra tudo isso. Que ela não sabia o que era problema, que ele resolvia no trabalho. Ei, precisamos ter cuidado com o que falamos. Quer saber uma outra vez que ele agiu dessa maneira também? Ele se lembrou ali que uma vez um amigo muito achegado dele havia se divorciado e estava muito triste. E ele: não é pra tanto não. Logo você encontra alguém melhor. Ela: para com isso, daqui a pouco você arruma outra pessoa. Mulher, para. Não é pra tudo isso não. Não é pra tanto. E foi usado o não é pra tanto muitas e muitas vezes pelo próprio Rodolfo. Talvez ele já até tenha escutado, mas dessa vez foi diferente. Agora ele estava recebendo um doloroso não é pra tanto.
do seu irmão. Detalhe, ele já tinha usado essa expressão para o seu próprio irmão também. E não foi apenas uma vez. E um detalhe é que o irmão de Rodolfo não disse aquilo para ele por vingança. Não, ele apenas foi se tornando um pouco mais insensível à dor de outros, ou à dor dos outros. Pode ser que futuramente ele venha passar por algo que ele vai repensar sobre essa expressão, sobre essas palavras. Mas o ponto aqui é que nós precisamos ter cuidado para não nos tornarmos pessoas insensíveis. Naquele momento, Rodolfo ele observou o verdadeiro poder das palavras que foram ditas para ele durante uma das piores dores da sua vida. E percebeu que era exatamente o que ele havia repetido inúmeras vezes para os outros. Ele compreendeu que cada um tem o seu próprio peso. E ninguém está em uma posição de relativizar a dor alheia, de diminuir a dor alheia, de comparar a dor alheia. Você já brincou de jogar pedrinhas na água? Quando você encontra algum rio ou algum lago, aí você joga e ela vai pingando, vai quicando na água antes de afundar? Se sim, quantas pingadas mais ou menos ela já deu antes de afundar? Você sabe aí o seu recorde? Quem já brincou vai entender aqui. Mas por que eu estou falando disso? É que para algumas pessoas uma pedra tocada na água vai fazer apenas pequenas ondinhas, dependendo do jeito. E logo desaparecem. Já para outras, uma pedra tocada na água, mesmo que não seja tão grande, ela pode criar um impacto maior e já afundar mais rapidamente. Ela vai se expandir. Perceba que o impacto não é necessariamente sobre a pedra, mas é sobre o rio, é sobre o lago. A força de quem jogou a pedra é diferente e não é proporcional. São pessoas diferentes com força diferente, mas quem sofre o impacto, independente da força, é o lago, é o rio. Mesmo que a pedrinha que a gente jogue pareça pequena aos nossos olhos, só a pessoa que sofre o impacto vai saber e entender a própria dor. Então, como você tem reagido às pedras jogadas no lago alheio? Como tem sido tratado as ondas que surgem no seu próprio lago? Não deixe que esse áudio seja apenas um áudio motivacional, com muito blá blá blá, com muitas percepções e pouca ação. Com muito blá 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 da minha parte e pouca ação da sua, ou mesmo da minha. Vamos transformar essa reflexão em prática. Perceber, decidir e agir. Seja você também a diferença que você deseja ver no mundo. Precisamos parar de cobrar das pessoas o que muitas vezes nós mesmos não estamos fazendo. Precisamos ser coerentes, pessoas coerentes entre o que falamos e entre a maneira que agimos, entre palavras e ações. Por isso, da próxima vez que estiver diante da dor ou do incômodo de alguém, ao invés de dizer palavras como não é pra tanto, experimente dizer, poxa, não dá nem pra imaginar o que você está sentindo. Pode contar comigo, tá bom? Eu estou aqui para te escutar. Como você está se sentindo? Eu posso fazer algo por você? Posso fazer algo a mais por você? Tem algo que eu possa fazer para te ajudar com essa dor? Ou fale pouco e faça mais. Já faça algo que esteja ao seu alcance para ajudar o outro, para apoiar o outro. Ou pelo menos tenha empatia suficiente
para não minimizar as emoções ou sentimentos do outro, com frases como você precisa ser mais forte, você precisa superar logo. Não faça isso não. Lembre-se que respeitar a intensidade da dor do outro também é respeitar o próprio ser humano que existe em você, que é você. Isso também é autenticidade. Ser autêntico não é fazer o que quer do jeito que quer, de qualquer jeito, dizendo o que vier à mente. Não. Dizendo o que vem na mente, da maneira que quer, do jeito que quer. Às vezes, atitudes como essas podem ser transmitidas como atitudes sem noção. Já escutou alguém falar de outro? Nossa, aquele cara ali é sem noção. Ou aquela mulher ali é meio sem noção. Nós não queremos ser conhecidos por sermos pessoas sem noção. Por sermos aquele ou aquela que machuca o coração do outro com nossas palavras ou nossas atitudes. Por isso o meu desafio para você no dia de hoje é... Procure toda vez que você sentir vontade de dizer não é pra tanto, às vezes a gente sente vontade e tá tudo certo. Somos imperfeitos, lembra? Respire profundamente, conte 5 Mississippis mentalmente ou até 10 para dar tempo da sua mente analisar todo o contexto da situação. Pratique ali, procure praticar o exercício da empatia ao invés de buscar uma medida universal para o que é ou não para tanto. Desenvolva um olhar mais compassivo, mais aberto, em aceitar que cada experiência humana tem sua profundidade própria e que em muitos casos o que o outro precisa é de um espaço seguro para ser compreendido e acolhido. Afinal, não é para tanto, não pode ser limitado ao que cada um de nós conhece, mas ampliado pelo que cada um sente. E por acaso, se você for aquele que escutou o não é pra tanto, lembre-se que aqui no Acalme Seu Coração você tem apoio, você tem acolhimento. Procure conversar com quem te entende e te acolhe. E se alguém disse isso pra você, eu gostaria de lhe dizer: essa é a sua dor. A sua dor só pode ser sentida por você. De verdade, de coração, eu não tenho nem sequer ideia do que você está passando ou como você está sofrendo, mas eu te acolho, eu te respeito. E de uma coisa eu sei: a sua dor é legítima, porque ela é sua. Por isso, se precisar, chore, sinta, permita-se sentir a dor das suas emoções. Acolha a sua dor, acolha a sua tristeza, acolha as suas lágrimas, acolha a sua emoção, acolha a pessoa especial que tu és. Como foi dito no nosso último encontro, você também é importante. Você é importante. Não há medida fixa para as emoções. Mas posso me atrever a dizer que existe um caminho. E esse caminho poderia ser abrir espaço para que cada um sinta da sua maneira cada emoção, sem julgamentos, sem mas, sem poréns. Lembre-se, somos seres individuais e únicos. Experimente você também ser essa pessoa que ouve, que escuta, que sente e acolhe, com respeito, empatia e amor. Afinal de contas, tudo muda quando alguma coisa muda.
E se o outro não muda a maneira de agir e a maneira de falar, seja você a mudança que você tanto quer no mundo. Agora sim, vamos pra vida? Bora lá? Criar, apreciar e colecionar belas memórias? Bora lá fazer do dia de hoje as mais lindas lembranças para serem relembradas e celebradas no dia de amanhã com um coração calmo, grato, com amor, acolhimento e muita autenticidade. Um beijo grande no seu coração e até o próximo!